gravação. Objetivamente... Só um pouquinho, Ramos, tá? Desculpa. Então, na ação penal 508.33.651, continuidade do depoimento do Sr. Gerson Luiz Gonçalves. Na continuidade do depoimento, a palavra da defesa do Sr. Ayrton. Qual que é a pergunta? Pode repetir, então? Todo ele se refere a qual licitação? Você consegue verificar aí? Sim, CAFOR, Casa de Força. Na última página... O anexo? Isso. Tem as notas para o CAFOR, é isso? Sim. Técnico, econômico, legal, SMS, geral, tal. Tem essas o mesmo notas item do UTE, o DHTT 410.1, é isso? O item de Progef, a família, é 410.1? Sim, 410.1. Montagem registral. Tá certo. Nesse relatório, por conta desse relatório, mostram que 4 empresas tinham notas maiores do que aqueles outros 4 contratos que eu lhe referi, o UDA, o TCH e tal. Eu queria saber se isso foi verificado, que essas 4 empresas tinham nota muito superior e não constam das convidadas. Não. Muito mais superior às próprias empresas convidadas. Não, isso nós não vimos, não. Como eu lhe falei, o critério de seleção, ele não é assim. Todas têm que ser convidadas. Devem ter tido algum critério de separação. Olha, mas não essa foi daqui checado. foi para cá, aquilo lá vai para lá. Isso aí são coisas que eu não posso... Não, eu só queria, porque esse documento faz parte do relatório. Eu só queria saber se ele foi verificado que essas empresas tinham nota e não foram convidadas. Já respondeu, né? Tá. O senhor disse, no momento no seu depoimento, que fato de terem antecipado as contratações, ou ter projetos bem definidos, jogaram para cima das empresas um grande risco do projeto, que elevou as propostas. Eu queria saber se o senhor está se referindo a essas contratações, em especial as que tiveram problema, ou se elas se dizem respeito a essas 3 contratações que a Galvão ganhou. Como são contratações subsequentes, né, quer dizer, digamos que a parte de terraplenagem, ela realmente sofreu problemas de chuva, teve uma série de... Dizem que nunca choveu tanto naquela região, naquela época. E certamente é aquele efeito cascata, né? Um problema que ocorre numa unidade ou numa contratação tem reflexo nas demais. Não, sim, mas o que eu queria saber é se nessas 3 licitações, esse risco que o senhor disse fez com que essas obras custassem mais caras, ou se não foi verificado isso? Olha, deixa eu tentar... Foram contratadas por um valor maior, porque mais caras depende. Quando se contrata uma coisa que não está absolutamente definida, aquilo que vai ser contratado, existe um risco inerente na proposta, ou seja, eu não sou leviano a ponto de dizer assim, eu vou te dar um valor X por uma coisa que eu não sei 100% o que vai acontecer e nem quando vai acontecer. Mas eu vou entrar no negócio, eu vou arriscar, então eu dou um preço alto. Porque existia o detalhamento dos projetos estava em andamento. Então foram feitas contratações sem que o projeto tivesse efetivamente detalhado. Então isso gerou descompasso entre os valores de contratação. Então foi um dos fatores que elevaram os preços, né? E depois devem ter certamente ocorrido elevações, porque mudança de projeto, atraso de um lado, atraso do outro, impacta naquela contratação que foi feita naquele momento. Olha, você é contratado para fazer, vou te dar o exemplo de uma casa. Já está explicado. Então, está explicado, Eu só queria saber se no correlatório, se não constou que houve aumento de preço, é porque não constou, é isso. No relatório, lato sensu, genericamente, a gente diz que os preços foram majorados em função do PAR, que é o plano de aceleração da refinaria. A maioria, mas não especificamente. Não especificamente. Tá certo. Obrigada. Tem mais pergunta? O senhor
conhece o Ayrton Medeiros da Fonseca? Nunca ouvi falar. O senhor analisou a contratação da terraplanagem? Não. Não. O senhor não sabe se as obras foram concluídas, se alguma coisa que não foi concluída também não foi pago? Não, a gente sabe que ocorreram muitos problemas na terraplenagem em função das chuvas da época tal, que impactaram no projeto. Apareceram situações de terreno que não estava previsto, um terreno que precisava ser... Mas toda não conformidade estaria no relatório? A gente não focou na terraplenagem, a gente focou nas grandes contratações. Não, a terraplenagem faz parte. Sim, mas se não focou, quer dizer, eu não destaquei não conformidades especificamente em terraplanagem. Tá certo. Estou satisfeita. Obrigada. Outros têm perguntas? Sim. Senhor Gerson, Pois não. o senhor nos disse aqui que, por várias vezes, que houve atrasos e havia um risco muito grande por parte das empresas em apresentar propostas, justamente em decorrência da falta de planejamento da Petrobras. Ou seja, quando não se sabe o que vai ser feito, é um risco muito grande para as empresas e, portanto, elas acabam majorando o valor dessas propostas, correto? Correto. Ok. Eu tenho uma pergunta que eu fiquei com dúvida, que é o seguinte. Primeiro, com relação à terraplanagem. Terraplanagem, como o senhor disse, é uma obra base. Sim. Sem que ela exista, provavelmente outras etapas não poderão existir. Exato. Portanto, ela foi concluída. Certamente. A minha segunda pergunta é com relação ao processo licitatório da Petrobras. Eu gostaria de saber se, a exemplo das outras empresas públicas, é formado um processo administrativo. Existe, no caso da Petrobras, o que a gente chama de comissão de licitação. Essa comissão de licitação é formada por pessoas que vão atuar na análise, na preparação dos convites, no recebimento das propostas, na análise das propostas, e aí identificam a empresa que ganhou. Se tiver dúvidas com relação, se as empresas que foram convidadas tiverem dúvidas, essa comissão tem a obrigação de esclarecer as dúvidas e dar conhecimento das dúvidas às demais. Ou seja, existe todo um rito processual a esse respeito. E existe a formação de um processo com a formalização de todos esses ritos, um processo que é devidamente numerado, que segue uma sequência? Para cada processo licitatório existe uma comissão, e essa comissão está atrelada a esse processo licitatório. Então, o relatório da comissão vai fazer parte do DIP de encaminhamento para aprovação na diretoria. Ou seja, há documentação dentro da Petrobras de todo esse processo formalizado de licitação, em todas as fases? Sim, todos os processos licitatórios têm que necessariamente ter um relatório de uma comissão de licitação. Okay. Tem que ter um parecer do jurídico. E muito obrigada, Sr. Gerson. A minha outra pergunta é a seguinte: o senhor conhece Eduardo Galvão? Não. O senhor conhece Dario Galvão? Também não. Muito obrigada. Conhece o Jean Alberto Licher Castro? Não. Outros têm perguntas? Esclarecimentos muito rápido aqui do juízo. A comissão, quanto tempo que ela funcionou mesmo? De quando a quando? Olha, o senhor já me perguntou isso. Eu vi que mais ou menos 25 de março, abril, foi até o final de outubro, o relatório saiu no início de novembro. A comissão chegou a fazer um comparativo entre o preço de referência da obra da Renest com o valor de mercado dessa mesma obra? Não, eu sei que posteriormente houve um trabalho nesse sentido. Dentro da Petrobras? Dentro da Petrobras, que eles até está se buscando estabelecer o quanto de prejuízo, vamos dizer assim, pode ser atribuído a esse processo. Ah, sim, esses valores altos foram colocados assim. Certo, mas a comissão mesmo que o senhor participou não fez essa verificação? Não fez, não. Seria uma verificação muito complexa, na sua opinião? Teria que se contratar empresas, porque eu teria que voltar no tempo e observar naquele momento como é que estava o mercado. Se estava aquecido, se não estava aquecido, dependendo
da situação, podia ter muitos problemas aí. Eu não sei se dá para associar alguma coisa, um exemplo. Por exemplo, você tinha todos os estádios de futebol sendo construídos naquela época, então tinha uma demanda de empreiteiras muito grande. Então, certamente, qualquer processo... Seria uma prova muito complexa. Teriam que contratar mais gente, teriam que conseguir material, aí tem que ver como é que estava o mercado mundial, o mercado principalmente de parte de metalurgia, como é que estava. Naquelas obras que a comissão destacou como havendo problemas, aquelas que houve rebide, principalmente novos certames, foi verificado se havia inclusão nesses rebides de novas empresas, além daquelas inicialmente convidadas? Não, depois dos rebides, nos rebides não. Não era convidado novas empresas? Não. Chegaram a ser convidadas para participar do certame, no inicial. E como dito aí, já está nos autos aí, né? Eu não entendi agora essa explicação do senhor. Algumas empresas foram incluídas para participar do certame, certo, mas não de rebides. De rebides, não? Não. Essas 3 obras que a Galvão participou, que foi objeto de indagação específica ao senhor, pelo que eu entendi, não houve rebide? Houve? Olha, nós nos preocupamos no relatório demos um corte em obras acima de 1 bi. Então, acima de 1 bi. Essas obras são de valores menores. Então, não posso lhe afirmar, acredito que não houve rebide, não. Mas não posso lhe afirmar. O senhor mencionou também que um dos motivos do aumento do custo da refinaria foi por uma antecipação das obras para partes que está funcionando em agosto de 2010, é isso? Exato, existia uma até num dos DIPs que nós analisamos aí, existia assim que há necessidade de que tudo seja antecipado, antecipação de compra de equipamentos, contratações e tal, para que pelo menos uma primeira unidade passasse a operar em agosto de 2010. E nessas questões relativas a essa antecipação das obras, foi apontada alguma justificativa econômica? Nós, no relatório, registramos que não vimos, ou seja, justificativa de natureza econômica para que a CIPAR existisse. Só essas questões, então. Então, declaro encerrado aqui o depoimento.